teus pés, Senhor, luz para o meu caminho, lâmpada para os teus pés, Senhor, luz para o meu caminho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Boa noite para todos vocês, também meus queridos, minhas queridas, que nos acompanham pela live aqui no Facebook da Pascom. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Amém. Boa noite também, Padre Isaías. Peço sua bênção, sua licença, para que eu possa falar. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos aqui hoje, nesta quarta noite da celebração, em louvor ao nosso grande padroeiro, São Sebastião. É com muita alegria que todos, filhos desta terra, vêm aqui, nesta santa igreja, trazer uma prece, uma gratidão a nosso querido São Sebastião. Hoje, antes de começar esta reflexão, gostaria, antes de abrir aqui um parênteses, em agradecimento, primeiramente a Deus, por nos dar saúde e vida e por nos permitir estar aqui. Gostaria de agradecer em nome de todos a Padre Isaías, nosso querido, por ter nos permitido chegar até aqui. Ainda disse para o Padre Isaías em Santo Antônio, no sábado: o Senhor, Padre, está fazendo o que o nosso documento está pedindo. O Senhor trouxe para perto nós que somos leigos e leigas, para vir aqui, diante de todos vocês, diante de inúmeras pessoas que nos seguem pelo Instagram, ou melhor, pelo Facebook. E estou acompanhando todas as noites, a meta geralmente de pessoas, 230, 260 pessoas, fora nós que estamos aqui e as pessoas que vêm depois. Isso, pelo menos ao meu ver, é muito forte e está sendo único. Então, minha gratidão.
O documento, como já foi até apresentado aqui, e eu creio que muitos também já devem ter visto, nos trazem muitas reflexões. É um documento muito rico. E como o tema central das novenas é como São Sebastião é nossa vocação anunciar a palavra. O documento ele fala de diretrizes. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Nós já sabemos que a nossa igreja, ela está trabalhando, na verdade, com essas diretrizes já tem um certo tempo, desde o ano 2011 até agora. Só que de 2011 até 2015, trabalhamos, não sei se todos relembram, mas falamos um pouquinho do Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, da alegria do Evangelho. E quando li aquele livro naquela época, pude perceber, ainda compartilhava com o Padre Isaías, o quanto a nossa igreja é mãe, o quanto a nossa igreja cuida e se preocupa com nós. Às vezes nós que somos leigos e um pouco mais afastados do que liturgicamente a igreja nos presenteia, às vezes a gente fica até perdido, sem entender, né? O Evangelho Gáudio foi um livro em que o Papa Francisco nos chacoalhava, nos chamava a atenção para reavivar em nós a alegria de falar do Evangelho. Entendo que o Papa Francisco percebia dentro de nossa igreja uma tibieza, uma frieza e uma incerteza do que era pregado aqui. E ele nos provocou a pensar sobre isso. Por quê? Inclusive, este livro aqui, esse documento, fala assim: como falar de uma alegria se não se dá testemunho dela? Alegria é preciso ser atrativo. Alguém deve pensar assim ao me ver: lá deve estar bom, porque fulano é alegre, porque fulano é feliz. Tem que ser atrativo. Inclusive no texto lido pela nossa irmã, fala o seguinte: temos que vir não por proselitismo, mas por atração. O que é proselitismo? É aquilo que você fica insistindo, como se você estivesse querendo converter aquela pessoa, usando de uma persuasão, no sentido de deixar a pessoa como se fosse coagida. A igreja não quer isso, minha irmã, meu irmão. A igreja quer que nós encontramos esta alegria no Santo Evangelho. Tanto é que o tema de hoje, o padre dizia, este é fácil. O tema de hoje é missão, anúncio que traduz em palavras e gestos. E aí a gente reflete. Eu, ao longo desses dias, me desdobrei o máximo para poder entender um pouquinho desse propósito em que, diante aqui, do lado do Padre Isaías, diante de vocês, diante aqui dos nossos irmãos que acompanham na casa, pudesse ter autenticidade, pudesse ter veracidade em cada palavra. Não porque nós que somos leigos e fomos escolhidos para estar aqui, difere de alguém de vocês sentados aí na Assembleia. Muito pelo contrário. Isso faz com que a gente se sinta provocada a dar testemunho daquilo que nos foi proposto. Porque o tema de hoje ele é provocativo. Como é que eu falo de uma coisa que eu não vivo, minha irmã e meu irmão? E na nossa igreja, infelizmente, com dor no coração, a gente sabe que é assim. Nós não estamos experimentando o Jesus Cristo que grita desesperadamente por mim e por você. Não basta só falar palavras bonitas. Não basta só ouvir palavras bonitas. E muitos de nós, inclusive dentro da igreja, acredito que o padre concorda, tem muita competição
como se nós estivéssemos buscando status, como se nós estivéssemos aqui querendo buscar os holofotes, as câmaras, para a gente. E não é isso, ou pelo menos não deveria ser. Nós precisamos despojar do homem que vive em mim, para que o Cristo apareça. É isso que São Paulo nos ensina, despojar de mim. Então, em tudo que eu falar, eu devo testemunhar. O evangelho de hoje, muito bonito. O evangelho de hoje, de São Mateus, puxa as nossas orelhas. Quando Jesus disse aos seus discípulos naquela época, veja bem, os discípulos de Jesus caminhavam lado a lado com Jesus. Conheciam cada manifestação de Jesus, cada milagre que Jesus fez. E tiveram dificuldades, como nós encontramos. Eu ainda sempre penso assim, pobres daqueles discípulos, sofreu muito mais do que nós. E nós vivemos os dias todos lamentando nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando. E como já foi falado por meus irmãos e minhas irmãs que aqui passaram, inclusive o padre Isaías está enfatizando sempre, tempos diferentes que é preciso encarar, sim, com dignidade, com responsabilidade, com fé. Por quê? Os discípulos também, naquele tempo, enfrentaram dificuldades, inclusive para entender o que o Cristo explicava para eles na ação. Aí Jesus os chamou e fez com que eles se sentissem chacoalhados, assim como Ele faz conosco hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, primeira preocupação de Jesus Cristo, nos salvar. Não é isso, Padre? Nos salvar. Agora, é preciso que nós nos preocupemos também. E o Papa Francisco disse uma coisa importante nesses últimos tempos, não me recordo assim como foi dito a fala dele agora direitinho, mas ele disse assim, se nós estivermos pensando em nos salvar sozinhos, está errado. Não é isso que a igreja ensina. A igreja nossa, retorno à fala do início que eu disse, é como uma galinha, inclusive a própria palavra diz, que agasalha seus pintinhos debaixo das suas asas, na intenção de proteger e de corrigir e de ensinar. Agora o problema é o nosso fechamento para entender. Às vezes penso que nós somos como aqueles discípulos. Fechamos os olhos, os ouvidos e nossa boca, quando as coisas ferem alguma, ou melhor, quando alguma palavra vem machucar uma ferida aberta em nosso coração. Porque nós somos imperfeitos, porque nós somos falhos, porque nós erramos mesmo. Mas todos os dias, a nossa igreja nos convida a arrepender, a pedir perdão. Inclusive hoje, aqui no início da nossa novena, pedimos perdão a Deus, porque ao longo deste dia, talvez não cometemos pecados mortais, mas os pecados veniais a gente comete sempre. E é preciso lembrar sempre disso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão ou entrará no reino dos céus. E Jesus dá seguimento ao evangelho dele, dizendo que muitos vão até Jesus, dizendo, mas não foi nós que fizemos isso, que fizemos aquilo? E eu fico observando, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, que amanhã e depois, quando o Senhor nos chamar, a gente pode dizer, graças a Deus, eu servi na igreja cantando, servi na igreja na pastoral, servi na igreja evangelizando, pregando, enfim. Mas não houve aqui a mudança que Jesus tanto nos pede. É preciso, sim, diante de tantas coisas que é nos colocado aqui, cada tema que foi trabalhado aqui, com muita riqueza de detalhes. E amanhã o tema, eu acredito que é o miolo de todo este documento. E o padre até tinha me dito. Porque diante das mudanças que a igreja, que o tempo, que o mundo está encontrando, foi preciso repensar
nessas diretrizes. O que seria diretrizes? Caminhos, indicações para que pudéssemos anunciar com maior clareza, para que pudéssemos falar uma linguagem que fosse acessível a todos. E aí, me recordo aqui, o Papa João 23, que antes de convocar o Vaticano II, ele dizia assim, ele dizia: vamos abrir as janelas das igrejas, escancarar as portas e sair para evangelizar o mundo. E depois ele fez o Vaticano II, que mudou muita coisa na nossa igreja. E eu me alegro, gente. Se tem uma coisa que eu sou feliz, é dizer que eu sou católica, apostólica romana. E aí depois, dando seguimento ao mesmo raciocínio do Papa João Paulo 23, São João Paulo II disse: é preciso pensar em um novo modelo de evangelização, que seja uma escola, uma casa de porta aberta. E aí, Papa Francisco vem dizendo assim: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, fechada, fechada à comunidade de agarrar as próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com o centro e que acaba presa em um emaranhado de opressões e procedimentos. Quero uma igreja em saída. E ele dizia no Evangelho Gáudio: não deixe que lhe roubem a alegria do Evangelho. Eu pergunto, o tema diz assim: missão, anúncio que se traduz em palavras e gestos. Cabe a mim, cabe a vocês, cabe a nós analisar o que nós estamos falando por aí e o que eu estou testemunhando por aí. Não sou eu que cobro, porque não é meu papel, não é o papel do padre, não é o papel do bispo, muito menos do Santo Padre, dizer se você está errado, se você não foi perdoado. É a sua consciência para com Deus. E é preciso muito pensar nisso. Sabe por quê, minhas irmãs, meus irmãos? Porque nós estamos construindo casas em areia. E como diz o Evangelho, muitas vezes nós desabamos neste mundo aí. Fala-se muito hoje do mal do século, ansiedade, depressão, aflições, conflitos. Não estou dizendo que seja devido a isso. Não estou dizendo, veja bem, são muitas informações que nos chegam, ou que nos chegaram, e continuarão nos chegando. Assim como diz a palavra, é enxurrada. Vem por baixo, vem por cima, vem do lado. Sempre me recordo desse evangelho, associando com a historinha dos 3 porquinhos. Porque o lobo mau vem mesmo, e ele sopra. E nossa casa muitas vezes vai para o chão. E fica difícil tornar a construir de novo, porque precisa fazer aquele alicerce. E se não se tem alicerce, as casas vão ser sempre fracas. Onde está o nosso alicerce? Na rocha firme, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, minha irmã, a missa começa quando ela dá o ponto final, o rito final. A novena de São Sebastião terminará, ou melhor, começará quando o Padre nos der a bênção. Porque é lá para a rua, é lá para nossas casas, é no dia a dia, é no trabalho, é nas relações, é no lazer, é no momento do encontro com o diferente, com aquele que não me agrada, é ali que eu vou dar testemunho do que Jesus me ensinou e me ensina. É fácil? Não. Jesus disse que não seria fácil nesse sentido. Ele disse:
Os pássaros têm ninhos, as raposas têm suas tocas. O Filho do Homem não tinha um lugar onde repousar a sua cabeça. E nós estamos buscando muito comodismo. Nós estamos querendo que as pessoas se enquadrem no nosso quadradinho. Porque se assim não for, não serve, não quero, se irrita. E é o que eu estava dizendo. Nós vimos assim. Vivemos um tempo competitivo, seletivo. Sabemos que é assim. Por exemplo, se não estudamos, não é alguém, é o sistema em que nós vivemos, nos joga para trás. Se não nos atualizamos, também ficamos. É algo que é competitivo. Inclusive, com muita dor no coração, falo isso. As competições que existem entre nós que servimos Jesus Cristo. E eu gostaria de falar sobre isso aqui, abrindo até mesmo um parênteses. O serviço, a missão, entendido aqui, é válido em qualquer aspecto. Desde quem limpa, de quem colocou essas flores, de quem acendeu as velas, de quem deixou o altar impecável, desde quem está aqui como eu, falando um pouquinho para vocês, assim como quem canta, alguém que está ali a filmar, alguém que antes mesmo de chegar aqui na igreja já se programou, já se pensou. Serviço é doação, é entrega. E acredito que lá no céu não tem escala nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro, não. É preciso pensar nisso. A sua missão de batizado, a sua missão tem que acontecer. Não espere, fica tarde demais. Não espere. É o tempo de minha conversão. É o tempo da sua conversão. É o tempo de jogarmos duro conosco mesmo e com o nosso coração, que muitas vezes deixa a erva daninha nascer aqui. E Jesus nos alerta, tenha cuidado, porque da mesma forma que é semeado a palavra, também é semeado o joio. Veja bem o que está crescendo em nossos corações. Precisa deixar aparecer no meu rosto a alegria de um cristão autêntico, de uma cristã que vive os princípios evangélicos. Anunciar aquilo que é pedido aqui nesse documento, como foi falado. Nós vamos viver essas diretrizes ou esses caminhos de 2019 até 2023. Nós vamos ouvir aqui com muito mais clareza, com muito mais autoridade, depois, creio eu, com o padre Isaías, falando na noite dele, depois virá os padres, padre Anderson, padre João, e eu acredito que longos tempos de formação, de anúncio, e que nós estejamos abertos para ouvir o nosso pastor que vai nos conduzir a essa evangelização. A evangelização, minha irmã, meu irmão, ela é continuada. Eu não posso dizer eu estou evangelizada e pronta, acabada. Não existe isso. Nossa evangelização é continuada todos os dias. Porque nós não estamos prontos, acabados ainda. Sabe? Tudo o que nós precisamos ter é abertura, atração à santa palavra. Dar testemunho dessa palavra na nossa casa. Você é casado, meu irmão, minha irmã? Dá testemunho na vida matrimonial, afinal de contas, matrimônio é sinal, é sacramento, é dom, é serviço. Se não é, se é jovem, se é de grupos de jovens, se é de pastoral, se é de movimento, dê testemunho com serenidade, com amor, com acolhimento. Porque é assim que Jesus nos fazia. Ainda hoje estava falando com uma amiga. Se fôssemos olhar os passos de Jesus,
nós estaríamos no meio das pessoas que julgamos ser inferiores. Jesus andava no meio das prostitutas, das adúlteras, dos ladrões, e ele provocou aquelas pessoas a se converterem de vida, sabe por quê? Porque acolheram, porque acolheu, melhor dizendo, e porque amou sem medida. Nós precisamos parar e pensar que aquele povo daquele tempo, os fariseus, quantas vezes Jesus Cristo chamou de hipócritas? Eu tenho muito medo dessa palavra. Inclusive, sempre repito. Porque hipocrisia nunca agradou o coração de Jesus Cristo. Nunca foi atração. Jesus Cristo disse: vós sois como um sepulcro caiado. Por fora está tudo branquinho, mas por dentro está podre. Sabe por que Jesus dizia isso? Porque ele conhecia o coração de cada um que se fazia presente ali. Quantas armações aqueles fariseus fizeram e Jesus se adiantou a eles. Assim é Jesus hoje. Falar de Jesus Cristo nesse tempo parece aos olhos que as pessoas parecem que pensam em um Jesus distante que estava há 2022 anos, 2000 anos atrás. O Jesus de ontem e de hoje e de sempre será sempre o mesmo. Agora, se em mim não tiver essa abertura, essa atração pelo Evangelho, eu vou ser como qualquer um, ou mais um nesse rebanho. Não precisamos nos envergonhar pelos nossos pecados. O que é preciso é sempre retornar à casa do Pai, falando de Jesus e testemunhando na sua vida. Porque muitas vezes as coisas não estão andando lado a lado. Inclusive assim, falando de leigos agora, enquanto eu aqui. Às vezes a gente sobe lá nas nossas comunidades, pega lá o microfone, fala bonito, e depois sai pela porta fora e não faz nada daquilo que pregou. Isso é hipocrisia. Isso não agrada a Jesus. Precisamos ter autenticidade com a palavra. Precisamos testemunhar essa palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, agora voltemos à imagem de São Sebastião, cantemos a ladainha do nosso querido padroeiro. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo,